E aí, tudo certo com você? Fim de semana na área e a gente tem uma dúvida. Você já pensou em produzir a sua própria cerveja? E de quebra numa dessas ganhar uma grana extra com isso? O minicurso foi realizado no laboratório de panificação. Quem ensinou os participantes a fabricar cervejas artesanais foi o Henrique Perina, que é engenheiro químico. Já imaginou deixar tudo que você sabe de lado e criar novos conceitos sobre o que você faz todos os dias? Foi isso que um grupo de professores brasileiros fez lá na Finlândia. Hoje a Finlândia ela encabeça o ranking, né, em todos os quesitos, né, internacionais dos modelos de educação. Então isso tem levado muita gente a querer saber o que tem sido feito lá, né? E será que é possível aplicar isso aqui no Brasil? O que a gente fez lá durante esses 30 dias foi justamente colocar em projetos, em ideias, em propostas, aquilo que é possível de fazer aqui. E são muitas coisas. Muitas coisas podem ser feitas de forma imediata. Aluno com tarefa de gente grande, acadêmicos de direito têm dado aquela mãozinha que faz a diferença no dia a dia da comunidade em Toledo. Um pedacinho da FAG Toledo bem no centro da cidade, entre o Fórum e o Ministério Público. Aqui funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito, um espaço de integração com a sociedade e de formação para os acadêmicos. Norte e sul do Brasil lado a lado, o desafio geográfico foi mais que bem-vindo numa atividade do curso de pedagogia. Elas cantaram, dançaram e encenaram com muito capricho. Teve jogos internos no Centro FAG com uma torcida bem animada. Tudo isso aí e muito mais você vê a partir de agora no Universo FAG. Quando a gente fala no universo da educação, o que vem à mente é o formato que conhecemos. Sala de aula, carteiras, alunos quietinhos, concentrados, mas às vezes é preciso ir além das obviedades para criar novos conceitos. Por isso, um grupo de professores brasileiros topou o desafio de ir para a Finlândia desbravar uma forma de educar completamente diferente da nossa. Tão diferente que o professor Afonso, que foi o representante da FAG na Europa, fez questão de registrar tudo, né, Afonso? Em fotos, em vídeos. Primeiramente, bem-vindo ao Brasil. Obrigado, Amable. Obrigado pelo convite de estar aqui conversando sobre essa experiência que foi tão interessante. E não tinha como não registrar, né? Quando você vive aquele momento ali, quando é real, quando você está participando de uma coisa tão legal, você pensa como registrar isso, como contar isso para os outros, né? E compartilhar, né? Foi de uma generosidade sem fim, a gente vai ser muito grato para sempre por isso. E a gente sabe que você gravou na Estônia, gravou na Finlândia, gravou na Rússia, nós acompanhamos tudo isso. E embora a gente pudesse falar sobre essa diversidade cultural, o que chamou a atenção mesmo foi esse modelo de educação completamente diferente do nosso. O que chamou mais a atenção de vocês enquanto profissionais da educação? Então, a Finlândia ela é um objeto de interesse educacional não só nosso, mas do mundo inteiro. Hoje a Finlândia ela encabeça o ranking, né, em todos os quesitos, né, internacionais dos modelos de educação. Então isso tem levado muita gente a querer saber o que tem sido feito lá, né? Então realmente vivendo lá esse tempo todo é diferente de você ler os artigos, de você conhecer um pouco do que está aí na rede, do que a gente tem publicado. Então a ideia era justamente viver esse processo educacional lá durante um tempo. Então foi um desafio até pela distância, pela diferença de culturas, mas no final a gente entendeu a importância gigante que foi ter passado por esse processo. A Finlândia tem na sua história, né, um período difícil que foi na década de 50, quando passou por guerra e por um período pós-guerra, e tomou uma decisão importante que vale a pena dizer. Ela decidiu investir na educação. Enquanto muitos países, né, que também passaram por isso, investiram em indústrias, em empregos, em agricultura, a Finlândia investiu em educação. Colocou todo o dinheiro que tinha e o investimento nisso. Então o que tem lá hoje é o resultado desse processo, de ter olhado para um sistema educacional, pensado nele, nas pessoas que por ali
iam passar. E hoje a Finlândia tem, sim, não só a melhor educação, mas talvez o país com a melhor qualidade de vida. E quando a gente pensa no modelo deles, a gente pensa que é um formato ousado para os nossos padrões, né? Na vida prática, vocês desembarcaram, foram para o hotel, ok, tomaram banho, beleza, vamos para a escola. Chegou lá, qual foi o primeiro impacto? Entramos na sala de aula, e aí? É extremamente legal você ter falado nisso, porque a gente, quando traz uma novidade aqui para os professores, eu trabalho num contexto de 750 professores e a gente vem fazendo, né, sempre encontros, oficinas, e a gente discute coisas novas, e lá foi exatamente assim. Quando apresentado qual seria a proposta, inclusive a gente achou que participaria de um curso lá, né, como outro qualquer, as regras foram ditas já nesse momento em que a gente sentou. A cada 3 dias tem avaliação, feedback semanal, provas e projetos apresentados em banca. Viraram então, alunos. Alunos de verdade estudando o tempo todo. Então, não tinha nada de visita, vamos discutir. Não, era para estudar de forma sistemática, como eles fazem lá. Então, o que a gente fez, que foi uma reflexão que fizemos depois? Nós ficamos olhando para os modelos que nos foram apresentados de forma a reagir sobre eles. E um olhava para o outro e dizia, não, isso não vai dar, isso não funciona lá, isso não funciona aqui. E eles têm a paciência, porque conhecem o processo. Eles nos ouviram, reuniram as informações de todos os professores, tudo que a gente entendeu que não era possível de fazer foi colocado no mural, né? Foi colocado, evidenciado lá por post-its e tal. E que a gente tem imagem disso, né? O Jonas, que é nosso diretor de imagens, pode ajudar a gente com umas fotos para ilustrar, para que vocês entendam melhor como foi isso. Isso. Aí o que ela fez? Ela esperou 4 dias para depois, aqui ó, nesta foto estão todos os professores que foram. O primeiro impacto é a sala de aula. Você disse, vocês foram para lá e daí? Daí a gente deu de cara com essa sala de aula. Cheia de né? puffs. Esta cortina, Amable, que dá para ver na foto, ela é o que divide a sala. Por exemplo, estávamos em 20 contando com os professores. Se tivéssemos ali 40, eles simplesmente abririam a cortina e fechariam outra. Então a sala ela fica de 15 a 60 alunos. Depende da divisória da cortina. E o fato de ser uma cortina e não uma parede não interfere em nada no processo. Né? Isso quer dizer que ao mesmo tempo que vocês estavam aqui, poderia estar acontecendo outra aula na sala no outro ao lado. espaço, tranquilamente. Olha só. As aulas acontecem assim, a primeira ideia é que você fique à vontade. Se você quiser sentar no chão, ou numa poltrona, ou numa cadeira, tem as várias possibilidades, mas a ideia é que você se encontra num espaço para discutir algum assunto, e essa é a ideia da sala de aula. E tem todo esse estímulo visual, né? Tudo muito colorido, acredito que já também para despertar outros... É assim, você tem que ficar à vontade, né? Aqui, ó, eu fotografei uma sala de aula que tinha um projeto de férias. Essas crianças estavam de férias lá na Finlândia, e aí alguns detalhes eu não pude explorar mais, até porque eles estavam em atividade. Eles fazem café na aula, as próprias crianças, eles têm um computador no canto ó, da sala que eles podem ir e pesquisar o que quiserem, livros, e eles desenvolvem os projetos, até brinquedos, né? Então é um espaço em que o aluno se sente em casa. O professor lança desafios, eles vão realizando desafios, ó, dá para ver que os alunos estão em atividades diferenciadas. Que idade? Essa turma é de 8 anos, né? E eles desenvolvem as atividades propostas num ambiente que é agradável e que sugere muito a própria casa, né? Muito diferente do que a gente tem aqui, né? Até porque as aulas normais também acontecem nesse tipo de todas ambiente, são assim, né? todas. Aqui, nas fotos, aqui ó, nós temos um outro espaço que já tem uma estrutura um pouquinho diferente, até porque eu posso estar usando o notebook, eu precisar fazer anotações. Então, eles disponibilizam isso nos cantos da sala, mas pode ver que ela lembra até para nós uma sala, né, de estar, sala de... uma sala de aula. E é uma sala de aula, porque definiríamos aí, nesse espaço, qual seria o conteúdo objeto de estudo daquele dia. Então, no primeiro momento da manhã, a gente se reúne, decide qual é o conteúdo do dia, como ele vai acontecer, faz o cronograma, por exemplo, 11 horas serão apresentadas as propostas de estudo, às 2 horas os conceitos que fundamentam aquele estudo, às 4 horas da tarde cada grupo ou duplas farão a apresentação do trabalho daquele dia.
E isso é muito legal porque mostra algo que eles têm de cultura mesmo, que eu acho que é muito deles, que é a questão da disciplina, né? Porque a gente até consegue imaginar uma sala dessa com adultos, mas quando você pensa, meu Deus, eu vou colocar crianças sentadas em mesas com computador, será que funciona? Não funciona, né? A gente pensa, né? E funciona. Para eles funciona. A disciplina, ela é tão forte no dia a dia que a gente sentiu até o impacto. Nós somos, o professor Yurra, que deve aparecer em alguma outra foto, olha, esta foto é onde acontece o curso de Publicidade e Propaganda. Nossa. Os alunos têm 6 meses de aula e depois eles vão para esse ambiente e ficam lá 3 anos, onde eles atendem empresas, professores e trabalham, eles têm uma cozinha, eles têm outros espaços. Então, aqui é o curso de Publicidade e Propaganda, ele funciona ali dentro, no formato de empresa. O professor Yurra dizia, se você chega antes, você chega no horário. Se você chega no horário, você está atrasado. E se você atrasou, você não veio. Para nós funciona assim, né? Algo que é um pouquinho diferente, né, da nossa cultura do atraso. Aqui, ó, Amable, é legal essa foto que ela ilustra o dia a dia, né? Então, os alunos têm os conteúdos, como nós temos também, eles têm objetivos para serem alcançados, mas a forma de trabalhar os conteúdos é que modifica. Então, aqui, por exemplo, eles têm lá a identidade visual. Aí eles convidam empresas ou profissionais que vêm, faz uma fala para os alunos sobre expectativas ou possibilidades, e os alunos, a partir disso, se reúnem nessas mesas, em grupos, e desenvolvem aquele conceito. Para que eles desenvolvam, muitas vezes você pensa, e a fundamentação teórica? Ela é disponibilizada de forma eletrônica, artigos, livros, só que o professor não passa isso de forma expositiva, ele apenas disponibiliza. Então o aluno vai falar sobre um conceito, ele procura o professor e diz, olha, nós precisamos entender esse conceito porque ele vai ser utilizado. O professor indica onde eles estão, o aluno lê isso, ele tem um período que ele fica lendo, discutindo, para depois poder construir. Isso entra dentro da proposta das metodologias ativas, né? Aqui no Universo FAG a gente conversou com uma professora de nutrição e eles tiveram uma atividade assim, eu achei muito interessante isso de você inverter, né? De você querer que a iniciativa parta do aluno. Do aluno. Ele, ó, nesta foto também tem aqui uma aula, você pode ver que você não está vendo o professor na frente, né? Você está vendo os alunos. Então o professor sugere, ele trabalha, ele provoca o tempo todo, mas somos nós, os alunos, que estávamos definindo as pautas e colocando os conceitos, e inclusive elegendo assuntos que a gente não dominava, para poder, num outro momento que a gente mesmo planeja, por exemplo, das 10 às 11, nós vamos à biblioteca e vamos buscar os conceitos e os autores que definem esse assunto, para poder retornar para a sala, continuar a discussão e preencher lacunas do que a gente vinha discutindo. E Afonso, como é que foi para você assim, essa experiência de inverter papéis, né? Você não era professor, você era aluno e um aluno num contexto completamente distinto do que a gente tem aqui. Como foi? É mais fácil aprender dessa forma? Você se sentiu desafiado de certa forma? Porque para a gente é muito cômodo, né? Ter um professor que fala tudo e depois, eventualmente, eu chego em casa, pesquiso. Mas aqui não, você não tem a opção de não participar. Então, para mim, teve um significado especial. Eu sou da área da educação, trabalho, aqui inclusive, cada aluno definiu o seu tópico, o meu está lá no cantinho, dá para você ler lá em cima, né? Então, naquele dia eu ia trabalhar com a criação de núcleos para a aplicação de metodologias ativas, né? Tá ali. Eu tinha que dizer o que eu ia fazer naquela manhã e o professor vai me acompanhar e vir fazer um feedback depois sobre o que eu consegui. E dá para você notar que cada aluno colocou a sua proposta de trabalho para aquele dia, né? E fica claro lá. Aí os professores acompanham a partir disso. Né? Eu poderia ter optado por outra coisa, mas que eu teria que fazer num outro momento. Mas naquele momento eu pude escolher por isso. Né? Então, eu fiquei feliz, estava dizendo para você, porque eu trabalho na área da educação há muitos anos. Eu fiz o mestrado em cima de aprendizagem. E eu trabalho muito com essa discussão e reflexão sobre a sala de aula, né? Sobre como ela poderia ser e como ela deveria ser, e metodologias ativas é um objeto de estudo, é um objeto de interesse meu. E quando você vai para lá, você vê aquilo acontecendo. É muito diferente, aquilo que empolga muito, né? Você diz, é possível, eu estou vendo acontecer aquilo que a gente tenta discutir, fazer. Então, assim, o impacto para mim foi fantástico. É como se você estivesse realizando
ou alguém mostrando para você que os teus sonhos são possíveis, que aquilo legal. pode acontecer de verdade. Amável, essa foto é uma aula. O professor levou o grupo para uma trilha, né? E nesta trilha ele dividiu a turma em grupos e deu uma tarefa, né? Eu lembro até da tarefa, ele perguntou: para que serve a avaliação? Para que, a que propósitos a avaliação responde, né, numa aula? E os grupos iam fazer esse caminho por essa mata nas trilhas, mas durante o caminho tinham que discutir, tinham que sintetizar e organizar uma fala para que no final da caminhada cada grupo fizesse a sua apresentação. É o tempo todo tirando vocês da zona de conforto. E o tempo todo com um objetivo, né? Então tinha muita coisa que a gente parava no meio da caminhada e falava: nossa, que legal, que bacana isso aqui, olhava e tal, continuava discutindo o assunto. Continuava trazendo, e no final a gente fez uma aula de 2h30, com um tema, com um conteúdo, com uma apresentação no final de grupos, com um estudo de grupo, completamente longe desse universo parede, carteira, quadro. Então, ele até fez para mostrar que é possível e que não se perde em qualidade. Aqui, infelizmente, a nossa cultura, até para os alunos muitas vezes, quando a aula é muito diferente, ele olha e diz: não vai ter aula? Né? Professor, teve um projeto hoje, foi legal, mas e a aula? Essa é a aula. Sim. A aula para eles é tudo que você faz a partir do momento em que você chega lá, né? Então essa é a concepção que eu acredito que imediatamente a gente precisa discutir aqui. Né? Eu achei muito bacana essa questão dos estímulos diferentes, né? Os estímulos visuais, das cores, os sensoriais, porque quando você está na mata você tem o vento, você tem cheiros, você tem... Eles não trabalham só com o conhecimento em si, né? Com a matéria em si, tem toda essa questão do ambiente, de você pensar o assunto num contexto que não é geralmente pensado por nós, né? E eles vivem assim. Veja, esta foto mostra a gente indo para a aula, né? Então, eu vou até fazer um comparativo. Se hoje aqui a gente recebesse professores de outro lado do mundo para um programa, talvez a primeira coisa que a gente fizesse foi achar uma van ou um ônibus para que o deslocamento desses professores acontecesse. A reitora da universidade nos levou para o ponto de ônibus. E lá nos mostrou qual era o ônibus e qual ponto a gente deveria descer e que esse seria o nosso transporte durante aquele mês. Então nós estamos num ponto de ônibus esperando a circular, né, para poder deslocar para lá. Entendemos estranho até no primeiro dia, né? Depois a gente percebeu que todos os professores andam de ônibus ou de bicicleta, né? E com o tempo a gente teve a oportunidade até de questionar isso, né? Por que o professor não vem com o seu carro próprio, né? Aí ela disse que tem a ver com um compromisso social. Lá as vias públicas, as ruas, precisam ficar destinadas para os carros de serviço. Então, o compromisso deles com essa questão educacional, ela é o dia inteiro, ela é o tempo todo. Você vivenciar a cidadania, né? Você ser um exemplo também de cidadania. E talvez tudo isso funcione porque lá o papel do professor é visto de uma forma diferente também, né? É uma profissão tão importante quanto o de médico. A profissão mais procurada pelos jovens antes de medicina é a docência lá. Lá, para você dar aula de 1ª a 4ª série, você precisa ter doutorado. Caramba! Né? Professores lá fazem licenciatura e a gente estava analisando as matrizes, também fazia parte do nosso estudo. Quem termina a graduação e não continua, ele só pode concorrer a vagas no ensino médio, em algumas escolas. Porque de 1ª a 8ª série, você tem que ter no mínimo mestrado. Então, quem faz licenciatura faz mestrado e doutorado, porque é a condição mínima para dar aula. Então, se você tem um filho hoje de 5, 6 anos, todos os professores da escola dele têm doutorado. Lá é essa concepção. Então, é uma cultura muito diferente da nossa, mas o que a gente precisava fazer, aqui está o grupo todo que estava lá, aqui tem outros alunos, né? A gente acabou encontrando um grupo americano lá e trocou algumas informações num dia, que essa foto está ilustrando justamente esse momento, onde nós precisávamos tirar de tudo isso que é possível trazer para cá. Senão fica uma viagem de visita, né? Uma viagem ilustrativa. Então, o que a gente fez lá durante esses 30 dias foi justamente colocar em projetos, em ideias, em propostas, aquilo que é possível de fazer aqui. E são muitas coisas. Muitas coisas podem ser feitas de forma imediata,
Por exemplo? Por exemplo, mudar a sala de aula, mudar o momento aula. Nós temos, pela cultura até da formação, a ideia de que o professor está lá para ensinar. Eu ensino, você aprende, você é aluna, né? E isso precisa ser discutido, né? Como que o aluno aprende? Ele aprende por meio de uma transmissão de conhecimento? Isso não é possível. Isso não acontece dessa forma. Inclusive, vocês discutiram isso lá, nesse conceito de bom aluno, que é completamente diferente também, a nossa opinião da opinião deles. Muito legal. Essa discussão aconteceu quando eles pediram para que a gente identificasse o bom aluno e colocasse isso num papel. Quem é o bom aluno? E aparecendo lá, é o que estuda, é o que se interessa, é o que corre atrás, é o que faz pesquisa, é o que faz anotações, é o que lê o material do professor, é o que... Depois que a gente elencou muitas dessas qualidades do bom aluno, ela acabou fazendo com que a gente refletisse que quase todas elas não tinham a ver com o professor, né? Porque aí ela fez o contrário, ela pediu para identificar o mau aluno, né? E ficou claro para nós que a partir da nossa aula é que se define o bom e o mau aluno. Então o mau aluno é o que não lê sozinho, o que não estuda, o que não pesquisa, e o bom aluno é o que faz tudo isso. Então parece que a aula não está fazendo tanta diferença na identificação dos dois. Sim. E foi aí que a gente parou, peraí, né? Aquele choque, né? E refletiu sobre isso. Então a concepção é simples até nesse sentido. Eles entendem que tudo isso que a gente elencou tem que ser feito na aula, e não atribuir para que o aluno faça depois que ele for embora. Elas dizem assim, vocês palestram muito sobre o conteúdo e não dão espaço para o aluno estudar. E o aluno tem que fazer isso fora. Então o segredo maior, e eu acho que é o mais imediato, é fazer com que todo esse universo do bom aluno aconteça durante a aula e não depois da aula. Talvez seja o primeiro desafio. E de uma maneira geral, esse desafio ele é maior para o professor ou para o aluno? Eu acredito que para o professor, né? Quando a gente fala da função do professor, que não é ensinar, na verdade, até porque ele não tem o poder de imediatamente ensinar, a função do professor é propor situações de aprendizagem. O aluno aprende dentro de uma situação de aprendizagem. Quando a minha proposta de ensino-aprendizagem é fazer uma aula expositiva, ela é uma proposta de aprendizagem. Mas pode ser, né, Amaro, você já foi aluna também, você sabe, sim, que não seja uma proposta muito motivadora e que talvez não seja tão interessante e que talvez pelo fato de que os nossos alunos trabalhem durante o dia, têm outras atividades, ficar ali numa condição passiva de ouvir uma aula expositiva, talvez não promova tanta aprendizagem pela falta do aspecto motivacional e de interação. Então, se a gente pensar no professor como o principal responsável por criar situações de aprendizagem mais interessantes, a interação do aluno é automática, né? Porque ele reage às propostas do professor. Então, quando a proposta do professor é sentar numa mesa, construir sozinhos ou com os alunos ou discutir, o aluno vai ser beneficiado e ele muda o conceito disso. Ao ponto de que daqui a pouco o próprio aluno vai olhar para professores que ainda trabalham de forma muito tradicional e eu questioná-lo. Professor, essa aula podia ser melhor, podia ser mais interessante, mas o que você disse é isso. O professor é o principal responsável por essa proposta. Então o nosso desafio está hoje na formação de professores. E tudo isso tem a ver também com o perfil de quem está à frente da instituição, né? No quadro Conversa sobre Educação, que é o seu quadro, que agora voltou para o Brasil junto com a Afonso. A entrevistada de hoje é uma pessoa que mostra muito bem isso, né? Essa abertura para o novo, essa vontade de fazer diferente. O Afonso conversou com a Aline, que é alguém que traz isso para a nossa realidade de uma forma muito bonita, não é mesmo? A Aline é uma profissional dentro dessa instituição fantástica, ela é muito jovem, eu até digo sempre isso, né? Ela é muito jovem, mas ela sabe muito bem o que quer. Ela coordena um curso de administração hoje, além de ser a nossa diretora de pesquisa e extensão, e ela não é uma profissional que se contenta com pouco. Então a Aline estuda muito, ela vai atrás das coisas, aonde tem, ela vai dentro do país nos cursos que tem, ela vai para fora do país, então ela é também um símbolo de inovação. Ela faz parte também da mantenedora e dá o exemplo, mostrando que nós não podemos parar nunca e que essa inovação faz parte do nosso DNA, né? Então eu diria que vocês vão ver na conversa que a gente teve com ela, né?
mas eu diria que a Aline representa esse novo profissional, esse novo professor que a gente precisa. Que esse exemplo nos inspire sempre. Isso aí. Afonso, muito obrigada pela sua participação, pela presença, por todo esse show de conhecimento que você traz da viagem e por ter gravado também tantos quadros enquanto estava lá fora na Europa. Então, eu liguei e pedi socorro aí para o nosso chefe mor, né, que é o Sonda, que me disse como posicionar, como ver o som e tal, e eu tentei, né, não é da minha área, mas aí eu segui as normas e as regras e até deu para aproveitar o material, quero agradecer o Sonda por isso, né. Aí deu para registrar algumas coisas, né? Um material que ficou interessante, né? Obrigado pelo convite aqui no programa para estar discutindo sobre isso que é tão importante, né, Amália? Então vamos agora assistir ao Conversa sobre Educação com a Aline Gurgax-Meneghel. Olá, esse aqui é o Conversa sobre Educação. No programa de hoje vamos conversar com ela que é empresária, coordenadora de curso de graduação, mestre em administração, ainda jovem, mas com muita experiência na formação de novos administradores. Professora Aline Gurgas Ferreira Meneghel, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor Afonso, o convite, é um prazer estar mais uma vez ao seu lado. Professora Aline promove eventos de grande porte, traz aqui pesquisadores do Brasil inteiro e até palestrantes internacionais e promove dentro da academia ainda a possibilidade dos alunos terem contato com pesquisas e produção de novos conhecimentos. Professora Aline, a resposta a esse seu trabalho, que é feito já há bastante tempo, né, ela acaba motivando os alunos para a pesquisa, né? Você consegue perceber no dia a dia da academia a influência de que os alunos tenham esse contato com pessoas tão relevantes? Com certeza, professora, a gente vê a cada dia o amadurecimento do acadêmico quanto da instituição, que eu acho que algo que é simultâneo, né? A instituição amadurece junto com o aluno. E nós, aqui na FAG, estamos fazendo um excelente trabalho no ramo de pesquisa. A gente vê cada vez mais o interesse por parte dos nossos professores, incentivando seus alunos, e os alunos procurando cada vez mais estar envolvidos nas áreas, né, de pesquisa, isso em quase todos os cursos da instituição, como algo que agregue não só pelo seu currículo, mas também pela sua prática profissional. Então, a pesquisa hoje ela deixou de ser algo apenas para o acadêmico, ou seja, algo que seja exclusivamente da área acadêmica, mas sim, ele hoje foca-se também em pesquisa para o lado profissional. A professora Aline coordena um evento que é gigantesco em relação à quantidade de trabalhos, né? Então, o que a gente percebe é que os professores também estão se mobilizando para produzirem, né, textos científicos, artigos. Então, o número de propostas no evento ele tem triplicado, né? Ao que a professora, por exemplo, atribui a essa motivação desses professores hoje em estar produzindo cientificamente? Eu acredito que é o incentivo das instituições externas, as empresas que procuram e que financiam os nossos alunos e professores em muitas pesquisas, e também a importância que os nossos acadêmicos estão vendo em construir um currículo sólido para buscar mestrado, doutorado, para seguir na vida acadêmica e tendo isso também como um incentivo profissional. Porque a gente sabe hoje que apenas a graduação, né, não leva o aluno ao nível que ele gostaria, né, de estar ou gostaria de ser. Então, é um plus no currículo profissionalmente também para ele. Professora Aline, as empresas hoje estão de olho nesse currículo? Por exemplo, o aluno acaba participando de muitas coisas, vivenciando atividades na faculdade, além da aula, claro, além do ensino, mas principalmente na pesquisa e na extensão. Isso dá um diferencial para esse aluno profissional depois que ele termina a faculdade? Dá sim, com certeza. Primeiramente porque ele consegue viver a prática da profissão. Então ele consegue transformar toda a parte teórica, né, na atividade profissional da área que ele escolheu. E isso chama muita atenção das organizações, né, porque tira apenas o foco das academias apenas na parte teórica. Muitas empresas procuram e vêm para dentro das instituições, né, patrocinando e até demonstrando a sua empresa dentro das nossas atividades de extensão para promover, né, um auxílio à pesquisa, promover carreiras para nossos acadêmicos. As empresas patrocinam eventos também dentro da Muitas organizações, muitas empresas patrocinam. Então, essa valorização desse trabalho, ele, de certa forma, as empresas também aproveitam, né, desse profissional com essa experiência já.
aproveitam muito. Por isso que é muito importante que as universidades, que as academias, elas estejam sempre em contato com o mercado, em contato com as empresas, porque elas vêm até nós para buscar talentos, buscar pesquisas, como um incentivo para os nossos alunos e forma também de crescimento para as organizações. A professora Aline trabalha não só nas instituições aqui, mas conhece instituições não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, professora, qual a diferença do aluno ainda? Estamos muito atrás dos alunos de outros países, principalmente da Europa, nos Estados Unidos. O nosso acadêmico brasileiro, ele ainda tem um caminho para percorrer, para poder estar de igual para igual com esses alunos de fora? Eu acredito que sim. Nós estamos no caminho correto, nós já amadurecemos muito, mas ainda temos muito que aprender, muito a buscar ainda, nos espelhando nas instituições internacionais. E nós estamos conseguindo hoje fazer apoio com essas instituições, fechamos agora uma parceria com a Pearson, com a Universidade do Porto, em Portugal, né, para que a gente consiga enviar nossos acadêmicos para fazer estágios e intercâmbios e os nossos professores também. Né? Temos um professor agora que foi para a Universidade do Porto para fazer um intercâmbio lá. E com certeza vai trazer muitas novidades para nós, formas de melhorias de ensino, melhorias em ações de extensão e novas linhas de pesquisa. A professora Aline coordena o curso de administração, mas que me parece ser um curso tradicional, por ser um dos mais antigos, mas é nítido, até na matriz curricular do curso, essa visão arrojada aí do novo administrador, né? Dá para ver como é moderna e como é nova essa grade de disciplinas aí que são objeto da formação. Professora, qual é o perfil desse novo administrador, principalmente esse que vai viver esse curso que a senhora coordena? O novo administrador, ele tem que ser versátil. Eu acho que o nosso profissional da administração, o nosso administrador, ele vai sair versátil. Ele consegue trabalhar em diversas empresas, diversas áreas, ele tem um conhecimento amplo, não focado apenas no mercado nacional, então a gente consegue dar uma visão para ele da internacionalização, que é algo que tem crescido muito, né? E focamos também no nosso agronegócios, que a gente não focava, que é hoje uma atividade regional bastante forte e, querendo ou não, muitos acadêmicos nossos da nossa região, eles buscam isso, né? E às vezes eles não têm condições de fazer uma agronomia, mas eles já trabalham com isso. Então a gente consegue dar o foco de internacionalização até pela nossa região. A gente consegue trabalhar com o mercado de agronegócios, que é algo que tem chamado a atenção bastante no nosso curso, né? E as nossas parcerias com instituições que a gente já está fazendo, como o Sebrae, né, de consultoria. Então, eu acredito que o nosso acadêmico ele sai um profissional versátil, que ele consegue trabalhar, ele consegue se firmar no mercado onde ele queira, sem segurança. O perfil do aluno, né, que faz administração, num passado não muito longo, parece-me que ele fazia faculdade para se tornar um fazedor, um administrador, um tarefeiro. E hoje a gente consegue ver até por esse período ainda dentro da academia, um aluno empreendedor, um aluno em busca de coisas. Isso está relacionado com a exigência do mercado ou justamente com a influência que tem essa nova formação, essa matriz moderna, esse curso de administração novo e moderno? Eu acredito que nós trabalhamos para o mercado. Então, a nossa matriz ela já foi construída, né, baseada naquilo que o mercado está pedindo. E é muito engraçado porque a administração é uma das profissões mais antigas. E por muitos anos ela era de extrema importância, um administrador era o tal profissional. E por alguns anos essa profissão ela ficou, digamos que, esquecida. E agora as empresas, não só grandes empresas, mas pequenas e microempresas estão vendo a importância de ter um administrador dentro das suas organizações, né? Porque com visões diferentes ele é treinado e é estudado para isso. Então eu acredito que o nosso mercado pede um administrador versátil, atual, e a gente construiu nossa matriz baseada nisso, para que o nosso profissional administrador ele consiga ter, né, essa importância e trazer de volta a profissão da administração na área dos grandes profissionais. A professora Aline é muito jovem ainda, né? Então ela se comunica muito fácil com essa nova geração. O fato da professora ser muito jovem, já ter conquistado muita coisa e ter uma experiência muito grande, facilita na tua comunicação com esses novos empreendedores? Facilita, mas também atrapalha um pouco.
Mas a gente consegue, né, lidar com um profissional versátil, a gente consegue lidar bem com isso. Então a gente transforma todas as dificuldades, né, em oportunidades, formas diferentes de você agir, formas diferentes de você falar, até porque graças a Deus eu tenho ao meu lado uma equipe muito boa, grandes mentores, grandes professores, que fazem que tudo se torne mais fácil e que eu consiga também diariamente aprender um pouco mais e estar crescendo cada vez mais. Muito bem, hoje conhecemos um pouco mais desta empresária, professora, coordenadora de curso, que vem de um berço de empreendedores, né, relevante no nosso país, com trabalhos fundamentais. Professora Aline, foi um prazer recebê-la no nosso programa. Prazer é sempre meu, muito obrigada. E esse foi mais um Conversa sobre Educação, um espaço onde a gente conversa sobre todos os fatores que envolvem a formação superior e também todas as peculiaridades do mundo da educação. No próximo bloco, você confere como os alunos de Direito da FAG Toledo têm mudado vidas na comunidade. Você sabia que ktv.com é o portal de notícias que mais cresce? E é por isso que a gente ficou ainda melhor. A navegação está mais rápida. Fotos e vídeos dos principais assuntos do dia carregados com agilidade na tela do seu celular ou do computador. Tudo que é novidade está no ktv.com. Quer notícias de Cascavel? ktv.com. Quer notícias do Paraná? ktv.com. Quer notícias do Brasil e do mundo? ktv.com. Somos apenas o que deixamos no outro, inclusive na profissão. Alunos do curso de Direito da FAG de Toledo são um exemplo disso e têm mudado vidas antes mesmo de se formarem. Dá só uma olhada. Um pedacinho da FAG Toledo bem no centro da cidade, entre o Fórum e o Ministério Público. Aqui funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito, um espaço de integração com a sociedade e de formação para os acadêmicos. Tem como objetivo iniciar o estudante ao atendimento da população carente. Então, objetiva aí também o atendimento a pessoas hipossuficientes, dentro de critérios de carência, etc. E os alunos acabam por conhecer as demandas, né? Isadora é acadêmica e realiza estágio no núcleo. Uma experiência que mudou bastante a visão da estudante, que está no 4º período. Dá para ir num escritório e já começar, a gente já tem um conhecimento prévio, né? Entre os diversos projetos realizados pelo núcleo, o de assistência farmacêutica é um dos mais procurados. Facilitou bastante, né? Porque eu não podia pagar advogado, que até então eu ganhei alta do INSS, né? E eu não posso trabalhar, porque eu tenho neurisma na veia aorta do coração. Então, por isso eu vim atrás, né? Procurar o medicamento. O Mutirão do Migrante também é um projeto do núcleo, em parceria com a OAB Toledo. Os migrantes que procuram o local recebem auxílio para regularizar a situação no Brasil. Agora ele tem permanente, tem protocolo, mas está faltando a permanente. Então agora eu tenho protocolo, tem permanente, graças a Deus agora. Precisa para trabalhar? Sim, precisa trabalhando assim. Melhor com a documentação? Sim, melhor. Um baita trabalho, hein? E para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo a professora Camila, que é coordenadora do curso de Direito de Toledo. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Deve dar um super orgulho de ver os alunos mudando vidas antes mesmo de estarem de fato no mercado. Sim, inclusive até eu não tinha visto o VT ainda, vi agora. Fiquei muito orgulhosa. A Isadora é uma das alunas que trabalha mais no mutirão da assistência farmacêutica. Inclusive, ela é nossa monitora, tem bolsa para isso. E os alunos realmente, ao participarem desses projetos, adquirem uma experiência não só prática, mas uma experiência humana que é muito valiosa. A gente viu alguns exemplos, né, de atendimento em relação a medicamentos, também os migrantes. Quais tipos de atendimento são mais frequentes? Bom, além da assistência farmacêutica, que é um convênio com o Ministério Público, nós temos esse atendimento com os migrantes, que é um convênio com a OAB.
Temos também instalado no Núcleo de Prática Jurídica um Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, que é o CEJUSC. Foi um dos primeiros em Toledo. Quando foi instalado o CEJUSC no Fórum em Toledo, também foi instalado o CEJUSC no Núcleo de Práticas da FAG. Lá a gente faz atendimentos, especialmente atendimentos dentro do âmbito do direito de família, mas não é uma exclusividade do CEJUSC fazer atendimento no âmbito do direito de família. É que são realmente os mais frequentes. E nesses atendimentos com o CEJUSC, a gente consegue, por meio de mediação e a prática da conciliação, soluções pacíficas de conflito. Então, a gente também tem essa vertente de experiência prática jurídica dentro do NPJ. E atendimentos criminais, atendimentos no âmbito do direito de família, também fora do CEJUSC, e cíveis em geral. Como é que é a chegada da população no núcleo? Como é que é esse primeiro contato? Eles chegam já super confiantes ou fica aquele clima, são estudantes, como vai ser o atendimento? Tem uma surpresa em relação ao atendimento? Olha, de fato, as pessoas procuram o NPJ já sabendo que eles vão ser atendidos por alunos, por acadêmicos de direito. Mas, como a gente procura efetivamente, isso é uma coisa que é uma preocupação nossa. Dar um atendimento humanizado, os acadêmicos acabam realmente surpreendendo os assistidos, né, nesse sentido. Alguns acadêmicos ficam muito preocupados com os processos e com as causas. Isso é importante, porque essa preocupação também é uma preocupação do profissional, né? O acadêmico já passa por isso ali ainda podendo ser supervisionado por um professor, o que é bom, né? Ele está estagiando. Divide a responsabilidade. Exato, divide a responsabilidade. E algumas pessoas ficam um pouco com receio de, será que o atendimento vai ser de qualidade? Será? Esse receio é natural, né? Será que o atendimento é de qualidade? Será que vai ser rápido? Mas o saldo é sempre positivo, a gente sempre consegue atender de uma maneira eficiente, e todas as causas urgentes a gente realmente dá um encaminhamento urgente, e todos os professores, inclusive o nosso coordenador, que é o professor Marco Antônio Batistella, são muito rigorosos em relação a isso. Prova dessa eficiência são os números, né? Você comentava, tem até uma colinha em algum lugar. São muitos números, né? Nem tem como lembrar de cabeça, porque são muitos atendimentos, são muitos casos solucionados. Então, vocês têm efetivamente o resultado para apresentar para a população, né? A gente tem quase 2.000 casos que estão em andamento no NPJ hoje em dia. Desses 2.000, quase 400 são só do mutirão do migrante, que tem esse nome porque, de fato, a gente começou com um mutirão de atendimento que foi realizado na faculdade, e depois a gente continuou dando atendimento para esses migrantes no NPJ. E, além disso, hoje em dia, a gente também está alinhavando um outro convênio com a Justiça Federal para a gente conseguir trazer alguns casos do Juizado Especial Federal. Então, no Núcleo de Prática Jurídica, que é obrigatório para o aluno do curso de Direito da FAG, o aluno realmente passa por uma sorte de experiências profissionais muito ricas, diversas e enriquecedoras. E pessoais também, né? Porque você falou da questão humana no começo, e embora essa passagem pelo Núcleo de Práticas Jurídicas ela seja obrigatória, a gente vê que eles são obrigados também a evoluir enquanto pessoas, né? Porque se deparam com casos que às vezes têm uma realidade tão distante da deles e que obrigam eles, de certa maneira, a se colocarem no lugar do outro, né? A enxergarem a situação de outra forma. Você nota essa diferença dos alunos quando entram e quando deixam o núcleo? Sim. Isso é uma das transformações mais bonitas no curso de Direito, na minha opinião, é a passagem pelo NPJ. Principalmente também por conta das demandas com as quais os acadêmicos têm contato. No nosso NPJ, por conta da gente ter essas demandas que são muito ligadas a direitos humanos, como a da assistência farmacêutica, essa do mutirão do migrante, os acadêmicos têm contato, por exemplo, com pessoas que precisam de um medicamento, e isso é crucial para a sua sobrevivência. Eu não estou falando de qualidade de vida.
a gente está falando de sobrevivência. Então, eleva a questão a uma urgência, a uma gravidade, a uma relevância muito grande. E aí o acadêmico percebe que, se não fosse o trabalho dele, essa pessoa talvez não tivesse a chance de ter acesso a esse medicamento para sobreviver, veja bem, né? Na demanda do mutirão do migrante, a gente, além das opções de nacionalidade, que são algumas das causas comuns dentro do mutirão do migrante, a gente também trabalha com outras questões, como, por exemplo, a reunião familiar, que é algo permitido na Constituição Federal, né, como um direito, e também na lei, na legislação específica em relação aos migrantes, né, como a legislação chama, são os estrangeiros. E a reunião familiar, para isso, são necessários alguns procedimentos que não são necessariamente postular uma ação em juízo. Então, você precisa ter contatos no Ministério da Justiça, falar com o pessoal da Delegacia de Polícia Federal, falar na Superintendência da Polícia Federal. Então, são procedimentos que eles aprendem ainda enquanto são estagiários, com supervisão de um professor, o que é muito, muito confortável, né? Que é o ambiente para a aprendizagem. E percebem também a importância de fazer um bom trabalho. E aí que a gente vê que esse envolvimento é verdadeiro, né? Que a gente vê que eles criam vínculos com as pessoas e que vão além, às vezes, do que é esperado. Trazer a família dos migrantes não seria necessariamente um serviço deles, um trabalho que eles precisariam fazer. E a questão dos medicamentos, de você se sensibilizar com a necessidade do outro, foi além a tal ponto de vocês adquirirem essa expertise, né? Você comentava que agora é fácil, é rápido para vocês conseguirem solucionar esses casos de tamanho envolvimento com os órgãos responsáveis e tudo mais. Deve ser lindo olhar e ver isso, ver que os alunos, eles não estão só praticando o direito, mas sim estão praticando esse cuidado com o outro, né? Exato. Você falava, no caso, a gente comentava antes, né? Realmente, a gente, na assistência farmacêutica, o professor Marco Antônio conseguiu alinhavar um protocolo de atendimento que envolve, inclusive, a Secretaria de Saúde. Então, desse modo, a gente adotou algumas posturas que são antes de postular a ação e que garantem a efetividade dessa ação. Vira e mexe, a gente precisa conversar com o Ministério Público, o promotor, Dr. Eric, se eu não me engano, também é sempre muito solícito, e todas as vezes que a gente precisa deixar claro algumas posturas, inclusive com os médicos, o Dr. Eric é sempre muito solícito e os próprios médicos também são solícitos e já conhecem e já sabem que a gente faz esse trabalho. Então, todo esse know-how, que é um know-how não jurídico, digamos assim, os alunos já estão adquirindo na faculdade, eles já começam a perceber a profundidade que é a prática do direito, que não é só abrir o código, redigir a petição e mandar para o juiz e esperar. E os reflexos disso são visíveis já, né? A gente tem o curso da FAG de Toledo, o curso de Direito entre os melhores do Estado, vocês se destacam na questão da aprovação nos exames da OAB. Acho que, de certa forma, é assim um reflexo, né, desse envolvimento dos professores, dos alunos com a comunidade, dessas práticas e de fazer realmente o que gosta, né, de desenvolver esse lado humano e profissional ao mesmo tempo. Como é que é para você ver essas aprovações, ver que os números estão tão altos? A que se deve esse sucesso do curso? Olha, realmente, a gente fica muito orgulhoso, mas é um orgulho que é uma sensação de dever cumprido, porque a gente trabalha para isso. A gente tem tido aprovações na OAB, os índices têm sido sempre acima de 80%. Nesse último exame, que é o exame... E veja, os índices de reprovação, o índice nacional de reprovação da OAB é de 90%. Caramba. E a gente tem um índice de aprovação de 80%. E nesse último exame, o 25, todos os alunos que passaram para a segunda fase, todos que fizeram, passaram. E, claro, isso é resultado do trabalho que é realizado no Núcleo de Prática Jurídica, mas não só. Porque o Núcleo de Prática Jurídica é um estágio que o acadêmico realiza obrigatoriamente a partir do 8º semestre.
antes disso, ele já teve contato com professores. A gente procura ter aqueles professores que realmente vão conseguir trazer, criar uma relação de aprendizagem de excelência. Então, nós procuramos trazer profissionais que são consolidados no mercado, mas que também têm uma carreira acadêmica. E, além disso, a nossa grade curricular é bastante moderna. A gente se volta para algumas disciplinas que não são obrigatórias dentro das diretrizes curriculares, mas elas são obrigatórias para quem vai se lançar no mercado de trabalho e para as boas práticas profissionais, né? O núcleo de prática jurídica, a maneira como a gente também conduz o trabalho de conclusão de curso. Aliás, e eu fico muito orgulhosa quando eu falo disso, por isso que eu falo bastante disso. Hoje, inclusive, a gente tem o seminário de prática, que são os alunos que atuam no núcleo de prática jurídica, que fazem uma exposição oral para toda a comunidade acadêmica dos casos que foram para eles os mais desafiadores. E isso é também um requisito de avaliação dentro do desempenho do NPJ, essa exposição. Então, isso também a gente avalia, a oralidade, a maneira como o aluno expõe e o que ele coloca, né, em perspectiva. Até porque isso também mostra um pouco, quando a gente fala de números, né, de aprovação e tudo mais, é claro porque a gente quer destacar a qualidade do curso, mas porque os testes, assim como o vestibular, um exame da ordem, eles exigem do aluno, agora do profissional, né, formado, algo que a carreira vai exigir no futuro e que é muito importante enquanto pessoas, que é a inteligência emocional, né? Você ter esse controle na hora da apresentação, né? Dos casos que deram mais certo, que foram mais desafiadores, mas também na hora de provar o conhecimento. E essa inteligência emocional é o que faz a diferença depois no mercado, né? De você saber até onde você pode se envolver emocionalmente, porque eu acho que deve ser inevitável, e até onde o profissional entra, enfim, é uma característica que distingue também os alunos da FAG. Sem dúvida. No núcleo de prática jurídica, os alunos também aprendem a lidar com algumas frustrações, porque alguns pedidos que são feitos em juízo a gente não consegue. Então, mas a gente tem recurso para isso, né? Então, eles aprendem a lidar com essas frustrações, com alguns dissabores da vida prática, entendem qual é a real integração entre teoria e prática, né? Também são avaliados, hoje a gente tem o seminário, como eu falava, nessa questão da oralidade. O profissional do direito, nós precisamos trabalhar a nossa oralidade, porque quando a gente vai para as audiências, as perguntas que a gente faz para as testemunhas, a maneira como a nossa postura dentro da audiência, as alegações orais em tribunais, né? Então, todas essas experiências capacitam esse acadêmico para que ele possa, ao final da faculdade, quando bacharel, escolher a profissão jurídica que ele entender mais adequada para as vocações que ele descobriu durante a faculdade. Uma baita experiência, né? Uma experiência que eles levam para a vida, de fato. Sem dúvida. É isso, muito obrigada, Camila, pela participação. Parabéns pelo trabalho e que esses alunos sigam orgulhando vocês na carreira. Ai, muito obrigada, é uma honra e um orgulho mesmo falar do curso de Direito da FAG Toledo. Bacana, obrigada mesmo. Obrigada. E nem só de seriedade vive o mundo acadêmico, não. O NAP, Núcleo de Aperfeiçoamento Pessoal, organizou um curso de cervejas artesanais e teve aluno de olho no mercado cervejeiro. O minicurso foi realizado no laboratório de panificação. Quem ensinou os participantes a fabricar cervejas artesanais foi o Henrique Perina, que é engenheiro químico. Aqui no laboratório, os inscritos participaram de todo o processo, desde a história contada pelo professor até a parte prática nas panelas. Durante a aula, os alunos aprenderam todo o processo de fabricação, os diferentes tipos de ingredientes para dar o sabor, a cor e também conhecer os utensílios para a produção. O professor apresentou estudos sobre cervejas, tanto nacionais quanto internacionais, intercalando a teoria com a prática. Já no fogão, os alunos utilizaram a bazuca, que é uma panela industrial com torneira e medidor de temperatura. Eles também
Aprenderam sobre a fermentação e a clarificação, ou seja, a separação do líquido e os grãos. De acordo com o professor, há uma crescente procura por cervejas artesanais. Isso já faz um bom tempo, né? A cerveja artesanal começou a nascer no Brasil faz uns 10 anos atrás ou mais e a gente está vivendo agora uma época que está crescendo bem grande esse mercado, assim, expandindo para muita gente. Diego quer aproveitar o aprendizado e, quem sabe, produzir cervejas não apenas como hobby. Hoje eu estou aqui aproveitando esse momento, que é um momento único, que me deu um conhecimento e futuramente eu pretendo usar o aprendizado de hoje como hobby e também possivelmente aplicar as ferramentas que eu aprendi na faculdade de marketing, de administração aqui da FAG, para lucrar também, né? Um comércio. Vitor é de Palotina e ficou sabendo do curso através das redes sociais. Aproveitou a oportunidade para ampliar os conhecimentos sobre a produção da bebida. A maneira de fazer, eu achei que seria mais difícil e é uma maneira simples, fácil, que não precisa de muitas coisas, muito conhecimento para fazer. Em um dia você faz a cerveja. Pretendo produzir cerveja para meu hobby, consumo e às vezes testar alguma cerveja nova e compartilhar com os amigos. Só faltou a gente descobrir se as criações dessa galera aí deram certo, né? E daqui a pouco você confere como foram os jogos internos de educação física aqui na FAG. É já já. Do chimarrão ao acarajé, do chamamé ao forró, os extremos do Brasil se encontraram numa apresentação folclórica. Sul e Nordeste sob o mesmo teto, num intercâmbio de sabores e talento. O projeto integralizador de pedagogia abordou o folclore brasileiro na FAG Toledo. Foram 2 dias de apresentações. Na abertura, um teatro sobre os termos típicos do sul brasileiro. Outro grupo apresentou logo na sequência algumas danças típicas do sul. A noite contou ainda com o jogral sobre o Rio Grande, o teatro A Lenda sobre o Paraná e a dança balainha, típica do estado de Santa Catarina. E a gente se superou, porque deu certo, todo mundo, a gente dividiu a sala, cada uma fez seu serviço e ficou muito legal. Na segunda noite, uma apresentação especial sobre o Nordeste brasileiro. Elas cantaram, dançaram e encenaram com muito capricho. Ela é muito linda. Muito trabalho, mas muita dedicação também, muito amor. Você é a Maria Bonita? Com certeza. Reproduzir o máximo possível da região na roupa mesmo, para a gente trazer para vocês aqui, para todo mundo, o que realmente é a região Nordeste. Resultado nota? 1000. Depois teve a apresentação da culinária do chimarrão, além de uma série de apresentações sobre as lendas, tradições e música do Norte. O objetivo é justamente esse, agregar, trazer mais conhecimento. Não faltou inspiração, né? Deu até vontade de sair dançando junto. E falando em energia e alegria, teve turma dando show nos Jogos Internos de Educação Física. Bônus para a torcida, que deu aquele empurrãozinho extra para os atletas, digo, colegas de sala. O curso de Educação Física promoveu no sábado a 4ª edição dos Jogos Internos. A atividade promove interação entre os acadêmicos de todos os períodos que competem em várias modalidades. Na parte da manhã, no campo de futebol,
foram disputadas as modalidades de salto em distância, arremesso de peso e corrida. Durante todo o momento, os acadêmicos foram incentivados pelos colegas. E os atletas também contaram com o apoio de professoras do curso de enfermagem e também acadêmicas de fisioterapia. Para prestar assistência nas lesões musculares, as lesões corporais, que a gente puder acontecer algum acidente, alguma coisinha que possa passar mal, a gente está prestando assistência aí para as meninas. À tarde, no ginásio de esportes, os acadêmicos se concentraram nas quadras, disputando as modalidades de esporte coletivo. Guilherme está no 3º período do curso de Educação Física e já participou dos Jogos no ano passado. Eu acho legal o incentivo ao esporte e tal, educação física, né? E abre mais portas para mais pessoas conhecerem a faculdade e o curso. Denise está no 7º período e participou de todas as edições dos Jogos. Cada ano que passa, o Jointef vem melhorando, porque a gente vem aprendendo com o tempo como fazer organização, então ele tem melhorado muito. Pra gente que trabalha com esporte, praticar, ter uma competição é maravilhoso, porque a gente é muito competitivo devido ao curso. A gente sabe que as férias já chegaram para todas as turmas, mas por aqui nós não paramos não. Então pode deixar aquele espaço na sua agenda no sábado que vem para assistir ao Universo FAG. Aliás, se tiver alguma sugestão, crítica, dica de matéria, manda pra gente no universo@fag.edu.br. Sempre bom estar com você. Nos vemos no sábado que vem, hein? Um beijo!